Olá pessoal, nessa videoaula eu gostaria de mostrar as classificações de sistemas lineares e tem aqui embaixo de cada uma das classificações alguns sistemas e para classificá-los vou usar a regra de Cramer. Relembrando, a regra de Cramer é aquela em que a gente encontra o valor de x dividindo o determinante dx pelo determinante principal dos coeficientes. Vou pegar esse sistema aqui como exemplo. O valor de x, o determinante principal dele é aquele que a gente obtém com os coeficientes das incógnitas, né? Lembrando que aqui quando não tem nada é 1, né? No caso desse y de baixo será menos 1, e esse determinante vai ser igual então a menos 2. O determinante da incógnita dx a gente já obtém substituindo, né, a coluna das respostas no lugar da coluna do coeficiente de x. Então, no caso, vai ser 5 e 1, e aqui continua sendo 1 e menos 1. Esse determinante terá como resposta menos 6, e aí o valor de x será menos 6 dividido por menos 2, cuidado com o sinal aqui, resposta 3. Para um aluno atento, é fácil perceber que o x só pode ser 3 e, consequentemente, o y só pode ser 2, né? Já que a diferença entre eles é 1, é o que o sistema procura. Quando a gente tem um sistema em que a gente consegue encontrar o valor de x, esse sistema é determinado ou possível determinado. Alguns materiais trazem apenas o SD, mas isso é para realçar que ele possui apenas uma única solução. No caso, para o ordenado x valendo 3, y valendo 2. Bom, eu trouxe aqui outros dois sistemas para a gente perceber o sentido da classificação, né? Nesse de cá, x mais y igual a 5, tem como resposta também o 3 e o 2, obviamente, mas também pode ser 1, 4, 0 e 5, posso ter um número negativo, 6 e y valendo menos 1. Percebo que qualquer par que for solução desse sistema da parte de cima, também será da parte de baixo. Ou seja, esse sistema é possível de ser resolvido, mas tem muitas soluções, várias soluções, ou infinitas. E a gente percebe, pela regra de Cramer, mais uma vez, vamos ir até esse sistema. Qual que seria o determinante principal dele? Mais uma vez, eu teria aí relativo a uma matriz 2 por 2, em que a gente precisa relembrar aquela propriedade de determinantes. Filas paralelas iguais ou proporcionais, determinante é zero. E se eu fosse calcular o determinante da incógnita, dx, por exemplo, poderia ser também dy, eu teria que colocar, no caso, dx, substituindo as respostas por x, eu teria de novo aquela propriedade de filas paralelas proporcionais, né? Se eu multiplicar essa primeira aqui por 5, eu obtenho a coluna de cá. Então, são filas paralelas proporcionais, determinante também é zero. Se eu fosse, então, encontrar o valor de x, eu teria o dx zero, sendo dividido pelo dy, pelo determinante principal zero. E isso aqui, na matemática, a gente tem que tomar cuidado. Isso é indeterminado. Tá? Ou seja, eu não consigo determinar valores. Não é que não existe, ele é indeterminado. E no caso do sistema, essa indeterminação reflete a grande possibilidade ou infinita possibilidade de respostas. Diferente desse outro sistema aqui. Mais uma vez, né, um leitor atento, um aluno atento percebe que é impossível resolver esse sistema. Não tem como a soma de dois números dar 5 e ao mesmo tempo dar 6. E como é que a regra de Cramer vem nos ajudar a perceber que esse sistema é impossível? Porque a gente pode se deparar com sistemas mais complexos que esse. Mais uma vez, perceba, determinante D, principal dessa matriz, dos coeficientes, vai ser zero, porque referente a uma matriz 2 por 2, em que as linhas, filas paralelas são iguais, determinante é zero. Já o determinante principal, vou pegar aqui dx mais uma vez, poderia ser também mais uma vez dy, 5 e 6, 1 e 1, o determinante não seria zero, inclusive seria menos 1.
E daí, se eu fosse achar o valor de x, eu teria o determinante da incógnita menos 1 dividindo por 0. E aqui é uma situação diferente dessa daqui. As coisas aqui são diferentes. Percebam, o 0 sobre 0 é indeterminado. Agora, aqui eu tenho um número real dividindo por 0. Isso aqui não existe. Se não existe, reflete então um sistema que não tem solução. Então, essa é a interpretação que a gente tem que dar para a tabela. Relembrando, se eu tiver um determinante diferente de zero principal, como é o caso aqui do primeiro, diferente de zero, e o segundo sendo qualquer valor real, a gente vai ter um sistema com uma única solução. Se os dois derem zero, infinitas soluções, porque cai numa indeterminação zero sobre zero. Agora, se a gente cair numa divisão por zero, no momento que a gente calcular esses determinantes, aí sim a gente vai ter um sistema sem solução. Lembrando que o determinante dx pode ser qualquer valor, exceto o zero, por quê? Porque se os dois forem zero, cai na situação anterior. O desafio então dessa matéria é quando a gente substitui um coeficiente aqui por uma letra, um padrão qualquer, sei lá, letra A, por exemplo, e aí a gente teria que analisar essa letra e verificar quais valores atribuídos a ela que levaria o sistema a ter uma dessas três classificações. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.